Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 31, vou começar com o versículo 46, são dois versículos, creio que três, 46, 47 e 48. E disse a seus irmãos, isso é, o Labão, ele está com o Jacó e Jacó. E disse a seus irmãos, ajuntai pedras. E disse a seus irmãos, ajuntai pedras. Tomaram, pois, pedras e fizeram um montão. E ali junto ao montão, o que fizeram mesmo? Comeram. Estão fazendo aqui um pacto, uma aliança, resolvendo aqui um problema sério entre os dois, não é? Não Jacó não tem problema com Labão. Labão que é esperto, não é? Chamamos Labão de o tio Patinhas, tá? Tio Patinhas, aquele que mergulha na piscina com um sorrisal e o sorrisal aparece lá, ó, do outro lado inteirinho. Labão é aquele que dá tchau com a mão fechada, né? Aquele que lava o rosto com a mão fechada para não abrir a mão. Então aqui está Labão, e está o Jacó, que esteve com ele lá por um período de 20 anos. Foi só com um cajado, e agora volta muito abençoado, porque Deus estava com ele. Então a Bíblia diz o seguinte, comeram. E no versículo 47 diz, Labão lhe chamou, vou colocar aqui como está, não é? Transliterado, Jegar, Saaduta, ou Iagá, Saaduta, e Jacó chamou-lhe Galeede. E no 48 diz, disse Labão, este montão é hoje testemunha entre mim e ti, pois por isso foi chamado de Galeede, como foi transliterado aqui. Então o versículo 7 diz, Labão lhe chamou Jegar, Saaduta, e Jacó chamou-lhe Galeede. Mesmo nomes diferentes para um só lugar. O monte de pedras, aonde eles se juntaram e fizeram uma aliança, ou estavam ali para fazer uma aliança. Eles disseram, mas temos que dar nome a este monte, o monte do testemunho. O Labão chamou o monte, aquele monte de pedras, de um nome, e o Jacó chamou de outro nome. Duas línguas. Deixe-me colocar o título da minha mensagem, o segredo da bênção, o segredo da vitória. Pergunte para a pessoa do seu lado, qual é o segredo? Pergunta, meu irmão, entrega aí, qual é o segredo? A Bíblia era cheia de respostas, né? Te levarei para o deserto, ali falarei contigo. Há tantos versículos tão importantes que nós passamos por eles, mas nem... Às vezes estamos lendo a Bíblia procurando outra coisa. O Senhor nos mostra o ouro, o mais importante, o principal, as pepitas. Mas como nós estamos procurando, quem sabe, coisas supérfluas, né? Tem gente até procurando para ver se acha falhas na Bíblia, né? E aqui está um versículo que é realmente um versículo chave. Qual é o segredo da bênção? Quantos gostariam de saber qual é o segredo da bênção? Pastor, você sabe mesmo, não é? São coisas que nós estamos aprendendo
ou aprendemos, mas o mais importante é saber como colocar em prática. Nós entramos na casa de Deus, entramos, saindo, entramos, saímos, entramos, saímos, entramos, saímos. Se cada vez que entrássemos, recebêssemos a revelação, o propósito de Deus na nossa vida e mudássemos, nossa vida seria outra, totalmente diferente. O difícil não é saber, o difícil é colocar em prática. Perseverança com Deus, persistência com Deus. Esse é o perfil da Bíblia. É a nossa perseverança, persistência, a nossa firmeza constante na nossa caminhada com Deus. E quando eu digo isso, não é caminhar com Deus de qualquer forma. A Bíblia disse: aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Pastor, mas eu busco, eu estou aqui nesse versículo, estou nesse versículo, mas tem uma versão mais acurada que diz que o buscam de todo o coração. Às vezes nós buscamos, mas é de qualquer jeito, como a gente busca qualquer coisa por aí, vai? Buscá-lo de todo o coração, com firmeza e com conhecimento. Nosso Deus é um Deus de conhecimento. Ele diz: olha, você quer me conhecer, quer andar comigo, tem que ser do meu jeito e não do seu jeito. Nós queremos andar com Deus do nosso jeito, da nossa maneira. Por isso que há aí cerca de 5.000 seitas e religiões, cada uma querendo mostrar: olha, serve-se a Deus desta forma. Isto é, nós descobrimos a fórmula de servir a Deus. Não funciona. 5.000 seitas e religiões. Até a última vez que eu li sobre quantas religiões e seitas existem na Terra. 5.000 seitas e religiões, cada uma mostrando uma filosofia, um caminho, uma maneira de busca. Então, perseverança, perseverar, começar a caminhar com Deus, começar uma caminhada com Deus. É interessante que em Atos capítulo 1 eles disseram: olha, vamos procurar um substituto para o Judas. Aí vem os teólogos: oh não, tinha que ser o Paulo, os apóstolos se precipitaram, tinha que ser o Paulo. Paulo não andou com Jesus, ele foi um apóstolo assim como o abortivo, isto é, fora do tempo, mas ele foi um apóstolo. Aí começa a briga de teologia, não é? Aí você dá tédio. Mas procuraram lá, e os requisitos eram alguém que esteve presente no batismo de João, que estava presente no batismo de João, e estava presente quando o Senhor foi assunto ao céu. Não foi qualquer pessoa assim que chegou de paraquedas, não. Havia requisitos. Isso é alguém que perseverou. Isso é quando João estava pregando o batismo para o arrependimento. Disse: olha, você está arrependido? Sim, então dá prova disso se batizando. Ele estava abrindo as cortinas para Jesus, o Senhor Jesus. Então aquela pessoa tinha que estar ali. E quando o Senhor Jesus, e perseverou, passou tanta prova, tanta luta, e agora estava ali, presente, e foi testemunha ocular da ascensão do Senhor Jesus. Interessante, não é? Falamos hoje pela manhã que o Simeão, Lucas 2, foi dito para ele: olha, antes de você morrer, você verá a consolação de Israel. E ele perseverou. Ele era um homem justo, ele era temente a Deus. Um dia ele foi pelo Espírito Santo, porque foi falado a ele pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver a consolação de Israel.
Ele foi ao templo pelo Espírito Santo, e tudo pelo Espírito Santo. Era um homem que andava com o Espírito Santo. E aí chega a profetisa Ana, aquela mulher perseverante. Deus levantou-a como intercessora para que o Senhor realizasse alguns dos seus projetos na terra. O Senhor, quando quer realizar alguma coisa, Ele levanta intercessores, homens e mulheres, para orar, para interceder. Então a perseverança com Deus é algo muito importante, porque sem isso nós vamos ficar no meio do caminho. Veja, o Senhor Jesus, Ele foi perseverante. Você já pensou se Ele chegasse antes do Gólgota, ali onde Ele foi crucificado, e dissesse assim: essa cruz está muito pesada. Oi, gente, eu estava pensando bem, eu vou voltar para a glória, esse negócio não dá para mim não. Nós estaremos destinados totalmente ao inferno. Se antes de ser crucificado, o soldado fosse colocar o cravo, aquele prego desse tamanho, tá? A Israel, eles mostraram para a gente uma réplica de como era o prego, né? Que foi, o Senhor Jesus foi crucificado. Hoje o crente está querendo ser crucificado com taxinha, percevejo. Percevejo é aquele negócio que cola, não é? A cartolina na parede. Não, quero ser crucificado com percevejo, com taxinha. Taxinha é aquele de pregar no sapato. Não, é prego desse tamanho, é cravo. A gente pegou, botou assim na mão, falei: a misericórdia, não é só de testar aqui já. O pessoal já está querendo correr. Imagine na hora do soldado cravar aqueles pregos nas mãos do Senhor. O Senhor diz: peraí, eu desisto. Estava próximo. O Senhor foi até o final. A última coisa que Ele tinha que fazer era gritar: tetelestai, isto é, consumado. Isso é, o diabo caiu em desgraça total, para sempre. Isso é, tudo que Deus intentou em Cristo foi realizado ali. Inclusive os nossos pecados foram pagos. E Ele nos declarou justo pelo sangue do Cordeiro. Aplauda o Senhor. Amém? Tudo pela persistência. O Senhor foi até o final. A Bíblia fala que o leão, o rei dos animais, não é? Forte. Por ninguém retrocede. Persistente. Persistência. Nós temos a natureza de Cristo. Natureza do leão da tribo de Judá. Mais uma salva de palma para o Senhor Jesus. Amém? Por ninguém retrocede. O leão não recua. Aqui está. O 46, 47. Aquele monte de pedras. Eles disseram: olha, vamos resolver este problema aqui. Labão lhe chamou Jegar, Saaduta, e Jacó chamou-lhe Galeed. Transliterado aqui. Por que dois nomes? Porque o Labão chama de um nome e o Jacó chama de outro. Pergunta para o irmão: por que, meu irmão? Por que, meu irmão? Pode falar mais alto? Por que, meu irmão? Mesmo monte, um chama de um nome e o outro chama de outro nome. Isso é, o Labão chama na sua língua e o Jacó chama na sua língua. Por quê? Persistência. Quando o Jacó nasceu junto com seu irmão Esaú. Esaú nasceu primeiro. Mas a Bíblia diz que houve uma profecia para Rebeca dizendo: dois povos estão dentro de ti. Eles estão lutando. Um será mais forte do que o outro. O maior servirá o menor. Isso é,
o Esaú servirá o Jacó. Então foi uma profecia. Depois nós vamos falar aqui sobre a estratégia que o Jacó usou para roubar a bênção que não era dele, porque o Senhor quebrou ali a sequência. Seria do Esaú, mas o Senhor disse: a bênção será de Jacó. Eu determinei o Jacó. Certamente na presciência de Deus, na capacidade do Senhor ver as coisas de forma antecipada, às vezes nem isto, porque no final do versículo aqui, depois no capítulo 26, no final do versículo, com 40 anos, o Esaú já tinha esposas cananeias, já tinha filhos cananeus, já estava totalmente desqualificado. Ele estava desqualificado, mesmo se fosse ele, para ser o próximo na linha. Jamais poderia ser Abraão, Isaque e Esaú. Tinha que ser Abraão, Isaque e Jacó. E não poderia ser nem Jacó. O Senhor diz: olha, vou mudar seu nome, Israel. E o Esaú, ele fazia algo interessante. Ele era caçador. Ele aprendeu a fazer comida gostosa. E ele trazia a Bíblia de que o seu pai comia da sua caça. O Esaú, o Jacó, ele era mais apegado a Rebeca, porque ela ouviu a profecia. O Isaac sabia da profecia também. Mas o Esaú, ele era muito esperto. E a palavra esperta aqui, apontando para o comentário no hebraico, é o seguinte: a esperteza, a sagacidade para colocar o laço para pegar a presa. Ele usava essa esperteza para tapear o seu pai. Dizia: meu pai, aqui está um guisado, uma comida muito gostosa. E quando o pai estava comendo: poxa, que tempero, tem mais, me arruma mais um pouco, não esqueça, amanhã faça de novo essa comida. E ele dizia: meu pai, o senhor sabe de uma coisa, não é? Eu sou primogênito. O Senhor falou, mas o senhor sabe, não sei, pode ser que Deus tenha enganado, ou sei lá, minha mãe pode ser que não tenha ouvido corretamente. O senhor sabe que a bênção é minha. E com essa trapaça, o Esaú foi roubando o coração de Isaac. Agora imagine o Isaac, um príncipe de Deus, um homem com a capacidade de discernir como a de Isaac. Essa é a expressão, porque comia da sua caça, a expressão comia da sua boca, isso é, a mesma sagacidade que o Esaú tinha para pegar a presa. Ele disse: eu vou pegar o meu pai também, enquanto ele estiver comendo, eu vou roubar dele, eu vou fazer com que ele me abençoe. Até que no capítulo 26, o Isaac, ele, aqui pelos cálculos, ele estava com 138 anos. Ele pensou que, olha, já estou cego, não estou bem. E depois ele se recupera. Ele teve uma cegueira temporária com 138 anos. E ele viveu, ele pensou que ia morrer naqueles dias. Chamou o Esaú e o Jacó, que certamente tinha cerca de 70, 73 anos naquela época. Ele diz: é tempo de abençoar, de transferir a bênção. E ele chamou quem? O Esaú. A Rebeca disse: isso não pode acontecer, jamais. O Esaú não pode ser o próximo na linha. E aí ela, que ouviu a profecia, ela foi e deu o jeito dela lá. Não sei se foi certo, se foi errado, mas ela disse: o Isaac, o meu marido, ele está enganado, ele está encantado pelo filho por causa da comida, e ele vai cometer um erro que vai ser ruim, vai ser uma maldição para os nossos descendentes, para os descendentes de Abraão. E ela lutou para que aquilo não acontecesse. A bênção era de Jacó. Diga: a bênção era de Jacó. E quem queria roubar a bênção? Olha como é que não sai, né? Você ouviu tanto
pregações assim erradas, né? Que você não... Deixa eu te contar uma história, e aí você vai ver se você conseguiu mudar. Teve um cego que ele estava já idoso, com problema de deficiência audiovisual, já não ouvia tão bem, não enxergava tão bem. E ele tinha as suas economias, ele tinha o seu dinheiro, e ele descobriu uma árvore, e ele colocava o seu dinheiro ali, debaixo de uma pedra, no lugar ali, debaixo das raízes daquela árvore. E ele juntou um dinheirinho e colocou ali. Só que um malandro descobriu onde estava o dinheiro dele. E foi lá e pegou, roubou. Mas ele era inteligente. Ele não disse para ninguém que foi roubado. E ele sabia onde o pessoal se reunia, havia um bar, uma lanchonete por ali, e ele diz: eu vou ter que fazer alguma coisa para reaver o meu dinheiro. E ele diz: gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho umas economias, mas só que aconteceu uma coisa. Eu vou receber uma bolada, um dinheiro muito alto, e vou colocar junto do dinheiro que eu tenho, e está escondido num certo lugar. Só que o malandro estava ali ouvindo e disse: olha, ele não sabe que foi roubado. E se ele descobrir que foi roubado, ele não vai colocar o dinheiro lá. Ele foi, pegou o dinheiro que ele havia roubado e colocou no mesmo lugar. E o senhor, que era idoso, com deficiência de audição e visão, foi lá e pegou o que o ladrão tinha roubado. Ele usou uma estratégia para o quê? Pegar de volta o quê? Aquilo que era. Mas a essas alturas você está dizendo: velho miserável, seu cego miserável, seu surdo miserável, enganou o pobre do ladrão, você não deve fazer isso com ladrão. Você sabe que tem gente assim hoje? Gente que está aí com pena do Esaú. Os crentes assim morrendo, chorando pelo Esaú, porque queria que o Esaú fosse o quê? O próximo na linha. Isso é, que fosse Abraão, Isaque e Esaú. E eu mostrei aqui para você, o último descendente de Esaú era Herodes, Edomeu, da descendência de Edom. Agora você não gostou, ficou um pouco sem graça, né? Mas eu queria, pastor, que fosse o Edom, eu queria que fosse o Esaú, eu não gostava muito do Jacó. É porque pintaram tanto a imagem de Jacó, sujaram tanto a imagem de Jacó, e ele não é nada disso. Assim como hoje tenta pintar uma imagem ruim do povo de Israel, do povo judeu. As pessoas fizeram isso com Jacó. Se o Jacó não fosse uma pessoa qualificada, Deus não teria colocado na linha, teria usado outra pessoa. Então, por que esse nome, esse monte, com dois nomes diferentes? Um é hebraico e o outro é em aramaico. Interessante, não é? No capítulo 27, o Senhor abençoa o Jacó, o Esaú abençoa Jacó, pensando, o Isaac abençoa Jacó, pensando que é o Esaú. E você vai ver que quando ele descobre que Esaú, que é o Jacó, você vai ver no capítulo 28 que ele chama o Jacó. Ele deve ter colocado a mão na cabeça. Você vai ver do capítulo 28, versículo 1, 2, 3 e 4. Certamente ele coloca a mão na cabeça, ele cai a ficha e diz: meu Deus, Deus de Abraão, eu ia cometer um grande erro, eu ia abençoar aquilo que o Senhor jamais abençoaria. Ele chama o Jacó e confirma a bênção sobre Jacó, porque a bênção era de Jacó, porque Deus havia prometido que o
maior serviria o menor. Que a bênção é dele. E disse: agora você vai para Padã Aram, seu irmão é carnal, ele vai querer matar você, e você vai embora, fica lá. Depois você volta. Pergunta para a pessoa do seu lado: de quem é a bênção, meu irmão? Jesus. Irmãos, é difícil arrancar a doutrina falsa, né? Isso é pregação errada do coração, da mente das pessoas. Você ouviu isso a vida toda, né? Ouviu errado. Dois personagens apanham na Bíblia: Jacó, Ló e João Batista, né? João Batista, olha, João Batista mandou perguntar a Jesus se era ele mesmo. Aí os pregadores, né? João Batista morreu frustrado. Pobre João Batista. Apresentou Jesus, agora lá na prisão, amargurado, frustrado, derrotado, cheio. Mas coloca tanto ado no João Batista. E não é nada disso. João Batista, ele ouviu do céu. Olha, quando você estiver batizando, você verá, você vai ver o Espírito de Deus vindo sobre o Cristo. Ele é o Cristo. Vai batizando e eu vou te revelar quem é o Cristo. E João disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E confirmou isso. Mas João estava na cadeia, preso, sabendo que o tempo dele estava chegando ao final. Ele manda perguntar a Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? E aí que a pastorada, mas gente, João Batista apanha de cacete, mas apalcenta tanto João Batista, que eu falei: cara, o cara já morreu, mas eu sinto pena dele, sabe? De tanto apanhar, por causa de falta do conhecimento, ausência do conhecimento. Quando João Batista falou: és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Porque o Senhor Jesus, quando apareceu, ele começou a falar do Espírito Santo. E ele disse: eu vos enviarei outro. Irmãos, quantos tomaram café aqui? Diga amém, aleluia. Eu vos enviarei o Consolador. João Batista diz: eu entendo de cristologia, mas de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, ele não sabia nada. Então ele perguntou, mandou os discípulos perguntarem, 2 discípulos: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Quando ele disse outro, ele usou uma palavra allos, que é muito conhecida no grego. Isto é, um general está saindo da frente de um comando e diz: olha, outro general com a mesma patente, sabe, com a mesma autoridade virá. Porque o Senhor Jesus estava falando do Espírito Santo no mesmo pé de igualdade dele, isso é, da mesma autoridade dele com o Pai, isso é, Pai, Filho e Espírito Santo. E João só queria tirar uma dúvida, isso é, quem é esse outro? Isso é, quem é esse igual o Senhor? Porque eu apresentei o Senhor. Sobre esse que o Senhor está falando, o Paráclito, o Consolador, eu não sei quem é ele. E o Senhor Jesus gostava, amava tanto João, que mandou fazer sinais e prodígios, mandou mortos levantar, paralíticos levantar, abriu os olhos aos cegos, os ouvidos aos surdos, limpou leprosos, fez sinais, prodígios e maravilhas. E diz o seguinte: os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho de Deus. Isso é, diga para João, isso é, ele vai descansar em paz, vai seguir o caminho, ele não vai entender muito da teologia atual, mas isso é, sou eu mesmo. Em outras palavras, eu sou o Cristo. Lá na frente o apóstolo Paulo vai batizar, fazer alguns batismos,
E ele pergunta: vocês já receberam o batismo no Espírito Santo? Ele: não, nós só conhecemos o batismo de João. Isso, eles estavam parados no tempo. Eles pararam na revelação. Mas eles batem no João Batista. O João Batista apanha tanto. Gente, não é isso não. João Batista estava correto, porque o Senhor Jesus falou que outro haveria de vir. Era sobre o Espírito Santo. E ele queria saber quem era o Espírito Santo. Quantos sabem quem é o Espírito Santo? João Batista não sabia nada sobre o Espírito Santo, sobre a dimensão do Espírito Santo, mas ele conhecia bem a Cristo. Ele queria morrer, ele sabia que o seu tempo estava chegando. Ele queria ter ouvido o próprio Jesus, se realmente ele havia realizado o ministério dele de forma correta, abrindo as cortinas para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus: olha, eu te dou 10, eu te dou 100, você foi aprovado, não há ninguém nascido de mulher do seu tamanho igual a você. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória, mais forte esse brado de vitória, amém. E esse monte aqui, diga para a pessoa do seu lado: e o monte, meu irmão, o monte do 47. Quando o Isaac abençoou Jacó, disse: agora você vai. Que o Isaac bota a mão na cabeça e diz: Senhor Deus de Abraão. Estou aqui parafraseando. Eu ia abençoar, eu ia decretar a bênção sobre aquilo que não tem bênção nenhuma. Fui enganado e estava para abençoar o Esaú. E depois ele viu que Esaú, primeiro, desde o ventre, ele não era o próximo da linha. E segundo, àquela altura, ele já estava totalmente desqualificado, mesmo se fosse. E o Jacó, aos 70 anos, ele estava ali, esperando. Ele não tinha se casado ainda, ele não tinha filhos. Ele poderia ter casado com mulheres cananeias. Ele não fez nada disso. Ele ficou aguardando, como se fosse no Salmo, esperei pacientemente no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Ele estava ali, a mãe dele simplesmente orientando: olha, filho, espera, eu ouvir a voz do Senhor, a bênção é sua, espera. Não sabemos o que fazer, que direção tomar, aguarde, no tempo certo Deus vai te direcionar o que fazer. E foi quando Isaac disse: é hora de passar a bênção. Isso é, de transferir aquilo que eu recebi de Abraão, passar para o próximo na linha. E ele, cego pela trapaça do Esaú, ele ia abençoar o filho errado. O Jacó foi para Padã Harã, e ali naquele lugar, nos parentes de sua mãe, que é a atual Síria, ali naquela região da Síria, né? Rebeca era da Síria. Ele ficou ali um tempo, 20 anos, e Deus o abençoou de uma forma extraordinária. Quando Isaac colocou as mãos sobre o Jacó, a Shekinah que estava sobre o Abraão, que foi passada para o Isaac, agora não está mais sobre o Isaac, ela passa para o Jacó. Por isso que ele foi só com um cajado. Deus não tem problema, você tem a bênção. Você não tem nada, mas você tem a bênção. Você pode não ter nada, mas se você tem a bênção, se você tem promessa, Deus vai te levantar. Ele vai te colocar no meio dos príncipes. Ele vai te colocar, tirar do monturo e vai te abençoar. Por isso que é importante perseverança, porque às vezes a gente se apressa e acaba fazendo coisas que não deve. Olha a vida do Esaú, desculpa a expressão, um balaio de gatos. Ele queria ser abençoado. Tem pessoas que a vida está um balaio de gatos, e a pessoa me abençoa. Abençoar como? Vai ter que arrumar a vida, vai ter que,
E as pessoas não têm, às vezes caem naqueles emaranhados de coisa, ela não tem interesse de acertar, arrumar. Tem pessoas que têm 20, 10 anos aí não se batizam, por quê? Tem pendências, há pendências na vida, a pessoa nem se batizar para, sabe, consolidar a sua fé, fica aí, a vida às vezes morre sem se batizar, porque não quer arrumar a vida com Cristo. Você não pode se batizar de qualquer forma. Não, a Shekinah que estava sobre Abraão, está sobre o Isaac, ela passa agora e ela pousa, ela fica sobre o Jacó. E o Jacó, ele vai para Padã Harã. E ali Deus o abençoa. Nem Labão consegue derrotar o Jacó. Labão, ele vem e ele faz cada trapaça, cada trambique, mas todas as vezes o Senhor abençoa o Jacó. O Senhor abençoa Jacó. O Senhor confirma a bênção sobre Jacó. Uma vez ele estava exausto, cansado, e o Labão não dava trégua para ele. E ele teve um sonho. Ele viu o rebanho dele só de salpicados e malhados, listrados, salpicados e malhados. E ele viu o rebanho dele. E o Senhor diz: olha, eu tenho visto o que Labão tem feito contigo, e eu vou te abençoar. E houve uma prosperidade praticamente sem limite. Quando ele volta, ele tem uma pendência para resolver com Esaú, porque o carnal, ele não muda. O Senhor diz: olha, você tem lá seu irmão, ele acha que você roubou dele, mas é seu irmão, você vai ter que lidar com ele. Vou te dar uma estratégia. Ele vem com ira, ele está com o coração cheio de ressentimentos, ele está exaltado, prepotente, orgulhoso. Use a arma da simplicidade, da humildade. Eu falei para vocês que uma certa vez na Argentina, alguns irmãos pregando o evangelho, e a pessoa passava, jogava o folheto no chão. Ah, sai daqui, a gente não quer ouvir vocês não. Tal, não sei se o pessoal da Argentina, né? Alguns falam um pouco altivo, né? Um pouco de soberba. E os irmãos pregando. Eles pegavam o folheto, jogavam fora. Ah, sai daqui, a gente quer ouvir vocês não, quer saber de evangelho não. Aí o Senhor disse: derrote a prepotência, a altivez, a arrogância com a humildade. Humilha-te perante a mão potente do Senhor, e Ele vai te exaltar. Aí o líder do evangelismo ajoelhou ali no meio da rua, diz: pai, não somos nada, estamos aqui só para trazer a palavra, para salvar esse povo. Senhor, quebranta esses corações. Ali começaram a se quebrantar, interceder, pediram misericórdia por aquele povo orgulhoso, altivo. Aí levantaram, começaram a pregar, começou a juntar gente. As pessoas: me dê um folheto, me dá aqui, olha, eu quero um folheto. Aquela força demoníaca foi quebrada com uma simples oração. Um espírito de quebrantamento, humildade. Hoje há tanto orgulho, né? Aquilo que fez com que Satanás se levantasse contra Deus, fez com que o diabo se levantasse contra Deus. Ele olhou no espelho: como eu sou bonito, como eu sou inteligente, olha, eu sou acima da média. E caiu em desgraça. Ainda arrastou para si, após si, 1/3 dos anjos do céu, que corresponde às estrelas do céu. Mas ali em Padã Harã, o Senhor abençoou Jacó. E agora o Senhor disse para ele: olha, você vai retornar. Mas ele disse: mas o Labão não vai. Labão, Senhor, o senhor não sabe quem é Labão, o senhor não conhece quem é Labão. E ele vai, e lá nas montanhas de Gileade, uma vez ali naquela região da Galileia, o mar da Galileia aqui,
A gente vê lá as montanhas de Gileade. Alguém disse para a gente, olha, foi naquela região, em algum lugar ali, que o Labão alcançou o Jacó. Jacó não estava levando nada de Labão, absolutamente nada, fruto de sua conquista, do seu trabalho, da sua bênção. A ira, a fúria de Labão para com Jacó é porque ele era abençoado. Quando você for abençoado, quando a bênção de Deus tocar você, muita gente não vai gostar mais de você, muita gente não vai olhar para você com os mesmos olhos, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Então, quando você for abençoado, que Deus te abençoar, seja humilde, meu irmão. Diga para a pessoa do seu lado, seja humilde, meu irmão. É essa maneira de vencer as forças do mal. E dê uma salva de palmas e um brado de vitória bem forte para o Senhor, que eu já estou na metade. Brincadeira. Então ali o Senhor abençoa aquele homem. Agora ele tem que voltar. E o Labão vem atrás dele. E o Senhor fala com o Labão: não faça com Jacó, não faça a Jacó, nem bem e nem mal. Ele não te deve nada, ele não te fez nada. Não faça nada com ele. Estou de olho em você, hein? O Labão já chegou assim, quebrantado, procurando problema, querendo, mas ele já tinha ouvido que Deus tinha falado com ele para não mexer com Jacó. Não havia legalidade, não havia brecha. E aqui ele chega, começa alguns argumentos: são minhas filhas, essas crianças são meus netos, são meus parentes, é minha carne. Eu falei, você estava aí, como é? Quando a pessoa está, você estava em coma, né? Vem saber disso agora, vem falar isso agora. Os filhos, os netos, as filhas estavam lá. Parece que ele nunca se importou, parece que acordou de um coma, né? Caiu a ficha. Então ele viu que não havia espaço para criar problemas. E ele diz, olha, tá bom, você vai embora, você vai retornar para sua terra. Não maltrate as minhas filhas, não maltrate os meus netos, cuide bem deles. Deus é testemunha, se você fizer mal a elas. Mas o Labão estava tão interessado nas filhas que deu uma filha para arrancar dinheiro, arrancar o couro de Jacó, depois deu a outra, trocou a outra, era para dar a Raquel, colocou a Lia, não é? Leia, né? Irmão dizendo, o Jacó era analfabeto. Mas por que, irmão? Ele amava Raquel e ele não lia. Viu? Interessante, viu? Cada coisa que as pessoas inventam, né? Ele amava Raquel, ele não lia. Viu? Irmão pregando que o Jacó era analfabeto. E finalmente disseram, olha, então vamos fazer uma aliança. Você segue em paz, eu volto em paz. Tudo termina aqui. Aí eles fizeram esse montão. Um monte de pedras, talvez dessa altura. Deve estar por lá até hoje. E um chamou de um nome e o outro chamou de outro nome. Jegar Saaduta e Galeed. Jegar Saaduta e Galeed. Por que dois nomes para um monte só? Isso aqui, irmãos, mostra somente uma coisa: que Jacó, ele tinha uma fibra, ele tinha um temor, ele tinha uma comunhão, ele andava tão com Deus e ele não abria mão de Deus. Porque tem pessoas que já moraram em outros países e não é fácil você se submeter aos costumes, à língua, você aprender outra língua.
Aqui nos Estados Unidos, em 86, no Christ for the Nation Institute, estávamos numa mesa, alguém diz assim: vocês já notaram uma coisa? Cada um aqui não é de um país, não. Cada um aqui é de um continente. Uma vez eu fui pegar feijão e não prestei atenção, botei no prato. Quando eu fui comer, era feijão doce, aqui nos Estados Unidos. Eu nunca comi feijão doce. Falei, como é que você vai comer feijão doce com arroz, com tal? Eu falei, caramba, agora eu tenho que comer. Aqui nos Estados Unidos. Imagine você sair da sua terra e ir lá para Padã Aram. Tudo diferente. Língua diferente, costumes diferentes. Mas o Jacó, ele perseverou. Ele diz: Deus de Abraão, de Isaac, agora Deus de Jacó. Ele diz: eu não vou arredar 1 centímetro, eu não vou abrir mão do Deus de Abraão e de Isaac. Eu aqui nessa terra distante, eu vou ser fiel ao Deus de Abraão e de Isaac, que a partir de agora vai ser o Deus de Jacó também. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Amém. Ah, mas a Raquel, ela pegou lá o ídolo do pai. Aquilo, irmãos, representava herança. Não era simplesmente um ídolo. Aquilo ali significava mais do que um ídolo. Mas o Jacó diz: olha, vamos seguir ao Senhor. E toda a família dele sabia que Deus era com ele e o abençoava. E os filhos viam. O Labão via aquela bênção. Ele não era abençoado simplesmente por outra razão, era porque ele era fiel. Ele era fiel à aliança de Abraão e de Isaac. E ele que foi escolhido, que foi separado, ele disse: não vou fazer como o meu irmão Esaú, que já havia 40 anos, com 40 anos havia casado com mulheres cananeias, os filhos totalmente fora do Evangelho. E a Bíblia diz no último versículo do capítulo 26, dizendo que aquelas mulheres traziam angústia, tristeza, a ponto de Raquel dizer assim: olha, eu estou perdendo o gosto pela vida. As esposas de Esaú. Ele chama desse nome porque ele ficou ali 20 anos. E ele continuou falando a mesma língua. Ele diz: o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Hoje nós estamos mudando por qualquer coisa a nossa conversa. Às vezes não somos mais verdadeiros. Às vezes a gente é crente domingo, mas segunda-feira só a misericórdia de Deus. Não, Jacó diz: olha, não. Deus de Abraão está comigo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e tudo mais. Ele não tinha duas conversas. Ele diz: Senhor, eu estou em aliança contigo. Eu estou firmado no Senhor. Isso é, ele perseverou até o final. Diz: olha, você pode chamar na sua língua, eu vou falar a minha língua. Certamente ele ensinou as mulheres, ele ensinou os filhos, dizendo: olha, vocês vão aprender a língua de Abraão e de Isaac, e agora a língua de Jacó. Essa é nossa língua. A partir de hoje, vocês vão ser a nação do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E só pode, irmão, só tem isso, só tem esse propósito, quem tem fibra, quem tem garra. Hoje as pessoas estão abandonando a fé por qualquer coisa. Pessoas estão abandonando as igrejas. Olha o tanto de desigrejados que temos aí. Pessoas que não vêm mais para a casa de Deus. Estou falando de irmãos que às vezes estão de férias agora em janeiro. Pessoas assim que não podem estar aqui sempre. Mas há o tanto de pessoas que já... Há pessoas que ficam 3 meses, até 6 meses sem vir para culto e nunca dizem nada. Não sabem nem onde está mais. O tanto de pessoas que não estão mais frequentando igrejas, os chamados desigrejados.
Tem também a chamada igreja flutuante, não é? Aqueles que todo domingo, todo onde tem movimento, pode tirar uma foto, estão todos lá. Estão no banco da frente. Só bater uma foto. Onde tiver campanha, conferência ali, tira a foto, joga na internet. As mesmas pessoas, elas estão ali, são os caçadores de bênção. Nada de errado, irmãos, em buscar a bênção. Mas primeiro, o que Jacó queria era o abençoador. Se você tem um abençoador, a bênção vem, a bênção vem. Ela segue, aplauda o Senhor, amém, glória a Deus. Mais forte esse brado de vitória. Então aqui está a perseverança. Ouvi falar de um senhor, um irmão em Cristo chamado Sadhu Sundar Singh, indiano, aquela região ali do Tibete. Ele pregava o evangelho. Era tão consagrado a Deus. Homem muito consagrado. Uma vez ele estava passando, ele tinha poucas moedas no bolso e passaram 2 malandros, né? Eles ficavam à beira da estrada, do caminho, um fingia de morto e o outro gritava: olha aqui, meu amigo morreu, acabou de morrer, eu não tenho nenhuma moeda para enterrar meu amigo, por favor me ajuda. Eles faziam isso e arrancavam dinheiro das pessoas, eles eram malandros. Só que ia passando o Sadhu Sundar Singh, ele era consagrado, um dos homens mais consagrados que já passou nessa terra. E os caras foram brincar logo com quem? Chegou: olha moço, o meu colega morreu aqui, o senhor ajuda, por favor, olha, me dá uma moeda aí. Ele foi, tirou a moeda do bolso e foi embora. Quando ele estava lá na frente: homem, o que aconteceu? Eu falei: o que foi? Quer mais ajuda? Não, o meu colega morreu mesmo. Ele foi brincar de morrer com o homem de Deus e morreu. Ele disse: olha, aí contou a história. Eu disse: sim, mas o que você quer? Eu não posso fazer mais nada, eu já te ajudei. Não, eu quero seguir o Senhor, eu quero ser seu discípulo. Mas havia um poço de água, um pouco como se fosse uma lagoa, com lama ali, e ali era um local que tinha areia movediça. Muita gente tinha tentado pegar a água ali e afundou, todas morreram. E um da caravana diz: olha, eu sinto muito, eu não aguento, eu estou vendo água ali, eu acho que eu consigo. Alguém disse para ele: ó, aguarde mais um pouco, daqui 1 hora, 2 horas, nós chegamos no próximo povoado, aguarde, não entre ali, você entrando ali, você vai morrer, porque todos que entraram todos que entraram ali para tentar pegar água, todos morreram, todos foram sugados. Mas eu estou com sede, eu não aguento. Ele poderia ter se esforçado e chegado até a aldeia ali à frente. Mas ele insistiu. E quando ele estava bebendo água, já tinha bebido água, ele tentou sair, mas ele já estava afundando. E ele gritava, mas ninguém podia fazer nada, dizendo: olha, se formos puxá-lo, ele vai puxar a gente. E todo mundo ouviu descendo ali areia, ele desapareceu, porque muitos morreram ali. Perseverança. O ser humano hoje está tão fraco na sua vontade. Vai orar, consegue ficar 10 minutos orando. Consegue. Tem que olhar no celular toda hora. Em crentes que se converteram há anos. Estou falando quem tem limitação na sua saúde. Estou falando de gente que tem saúde de touro, saúde de leão. Nunca conseguiram fazer um jejum até meio-dia. Não sabe o que é um jejum. Oração e jejum é a chave para o impossível. Não tem forças. Há pessoas que não leram a Bíblia, já têm 20 anos de convertido, nunca leram a Bíblia toda, nem uma só vez. Não consegue. Fica pegando textos separados, avulsos, versículos, a minha bênção, nada contra a bênção. Há centenas de bênçãos na palavra do Senhor, são nossas, mas e o abençoador? E o dono da bênção?
que é o mais importante. O povo de Israel diz que o Abraão, ele nasceu no ano 2023 da criação do homem, né? São cálculos do povo de Israel. Achei incrível isso, né? Isso é, de Adão, nós vemos, né? Adão, aí vem o Matusalém, aí vem outros, até chegar no Abraão, depois vem o Isaac, o Jacó, o José, vem o Moisés, e começa aí a dispensação da lei. Termina a dispensação patriarcal e vem a dispensação da lei. Depois da graça, aí vem grande tribulação e finalmente o milênio, o reino eterno do Senhor Jesus Cristo. O milênio, o reino eterno do Senhor Jesus. Voltando, tem a inocência, a consciência, governo humano e o patriarcal que começa no capítulo 12. Patriarcal ou promessa. E se volta, vem, não é? Você vai, lá está o Senhor na eternidade, Deus. Depois o Senhor cria a eternidade. A Bíblia diz que Deus é Pai da eternidade. Estamos pegando as dispensações, não é? Da eternidade. O Senhor. Aí vem a eternidade. Depois vem a criação, vem a dispensação dos anjos. Houve a dispensação dos anjos, a queda dos anjos. Depois vem a criação do universo. Depois vem a criação dos céus e da terra. A criação do homem. E o povo de Israel acredita que 2000 anos e 23. No ano 2023 o Abraão nasce. E com ele a promessa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele foi até o final no seu propósito. E ele espera que eu e você caminhemos até o final. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. E não vai ser fácil. A confusão, a apostasia, é tanta coisa que nós vamos ver nos últimos dias, que se eu e você não estivermos focados na palavra, nós vamos perder a visão, nós iremos sair do curso, sair da rota. Abraão passou o seu tempo, terminou o seu tempo. O Isaac terminou o seu tempo. O Isaac estava com 138 anos quando ele abençoou o Jacó. O Jacó vai para Padã Harã e fica lá 20 anos. O Isaac vive mais 42 anos, porque o Isaac morre com 180 anos. O homem vive demais. Pergunta, por que o Isaac viveu tanto? Pergunta que eu vou te dar uma resposta boa, das boas. Pergunta para a pessoa do seu lado, por que o Isaac viveu tanto, meu irmão? Não, mas tem que ser alto. Pergunta para a pessoa da direita, da esquerda, à frente, atrás. Por que esse homem viveu tanto? Porque ele não se metia em confusão. Ele não era caça-burucha. Tinha encrenca, ele, essa água é sua? É minha, mas nós descobrimos. É sua? É sim, fica. Ele cavava aqui e achava água. Viu o inimigo? Não, essa é minha também, os filisteus. Tá, pode ficar. Eu vou cavar no outro lugar. Por isso que ele viveu 180 anos. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória bem forte. Diga assim, eu vou viver muito. É melhor falar, diga, eu vou viver muito. Diga, então saia de encrenca, meu irmão. Para de ficar procurando encrenca. Ele era pacífico. Gente, quando José, pelos cálculos, quando José foi vendido para o Egito, o Isaac estava vivo. Alguns calculam que ele morreu,
quem sabe 1, 2 anos, ou quem sabe ali meses antes de Jacó descer para o Egito. Incrível, incrível, incrível. É só você fazer o cálculo aqui. Diga, Deus é fiel. Diga, Deus é tremendo. Diga, a bênção é minha. Diga, eu sou mais do que vencedor. Diga, lá na cruz do Calvário, o Senhor já liberou sobre a minha vida a salvação, a libertação, a cura, o batismo no Espírito Santo e a prosperidade. Diga mais uma vez, lá na cruz do Calvário, foi liberado sobre a minha vida todas as bênçãos. Diga, lá na cruz do Calvário, foi liberado sobre minha vida todas as bênçãos, a salvação, mais forte, a salvação, a libertação, a cura, o batismo no Espírito Santo e a prosperidade prometida a Abraão, Isaac e a Jacó, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Se você crê e recebe, toma posse, aplauda o Senhor com brado de vitória mais forte. Aleluia, glória a Deus.